noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos neste momento. E hoje estamos aqui para apresentar um trabalho novo, uma nova atividade. Os irmãos Vozes, ou seja, a parte que representa os nossos mentores do Colônia, nosso lar, através dessa atividade, vão buscar contribuir com os trabalhadores, com os que frequentam o centro, aqueles que estão em terapia e a quem mais possa se interessar e que busca o nosso canal. O tema que será aqui abordado, que é muito batido nos nossos trabalhos, muitos palestrantes nos falam nesses anos todos, a espiritualidade sempre nos chama a atenção, espíritos em comunicação mediúnica, enfim. Em toda casa espírita, esse tema está ligado a todas as necessidades humanas, ou seja, a reforma íntima. Em terapia, deixa de ser um tema e passa a ser uma questão humana. Pois bem, minha gente, a reforma íntima, em algum momento da nossa existência, precisamos empreender, entrar nesse processo de edificação pessoal. A espiritualidade maior entende que através de tomarmos consciência das experiências que o nosso próximo desenvolve em sua vida, também pode ajudar com a nossa própria experiência pessoal, pode ajudar muita gente também. Pois bem, meus queridos, demos à nossa atividade o título de História da Vida Real. E hoje, quem vai começar a narrar a nossa primeira história desse programa é a nossa irmã Zeneide Paiva, companheira, trabalhadora do Colônia, professora de língua portuguesa, com uma larga experiência no nível médio e superior e que vai estar conosco neste primeiro momento, narrando essa história. Espero que vocês aproveitem o que esta mensagem traz para as nossas vidas. E com vocês, agora, neste momento, a companheira Zeneide. Era uma vez um cidadão comum, de codinome Caxias Nunes, cuja vida revelava algumas peculiaridades bem curiosas, que nos vale a pena conferir. Conta-se que ele nasceu em uma família de agricultores, proprietários de terras férteis, lá pelo sul do país. Caxias era o oitavo, no total de 12 filhos de um bom casal. Chegou ao mundo em circunstância confortável, abraçado por corações amorosos, tornou-se membro de uma família acolhedora que gozava de uma condição econômica razoável, lhes permitindo viver bem, com dignidade. Todos os seus irmãos passaram pela escola, inclusive ele mesmo, um ou outro chegando à faculdade. Caxias, apesar de nunca ter pegado de verdade em um cabo de enxada, sim, uma enxada para capinar, entende? Dizia ser apaixonado por agricultura. Cresceu dedicando todo o seu tempo, sua vida ao campo, sempre na observância de tudo, atento ao cotidiano do seu pai, vendo como ele lidava com a terra, com os lavradores que contratava, o que plantar, como plantar. No tempo de aluno, apenas conseguiu terminar o primário e com muito custo.
era preguiçoso para estudar. O danado era preguiçoso mais ainda para capinar, o que é só um detalhe. Nem por isso ficou para trás, quanto à questão prosperidade econômica. Não. Se comparado aos seus irmãos, aliás, pelo contrário, equiparou-se a eles, os mais bem-sucedidos, chegando a ultrapassar a maioria. Se tornou próspero, o 8º filho do senhor Adolfo Nunes e dona Zuleika. Se tornou muito próspero o rapaz, orgulho para os seus pais, o matreiro. Apelido dado pelo seu pai, ficando assim conhecido. Se enriqueceu, encheu as burras de dinheiro e posses vultuosas, sem contudo conhecer os abençoados prazeres saudáveis da vida, avesso a gastos. Uma viagem de férias, por exemplo, era para tal moço supérflua. Vestes simples, roupas tantas vezes cingidas, revelavam o seu perfil. A sua externa aparência singela. O sujeito era tido como uma pessoa simples, humilde, não aparentando sua real posição social. Seguiu assim esse nosso personagem pela vida. Constituiu família, teve filhos. Sem, contudo, ter experimentado a doçura de uma paixão, muito menos a elevação espiritual, causada pela conquista de um grande e verdadeiro amor. Tudo era para este bem-sucedido empreendedor calculado, medido, deveras pesado. Atritos pela vida? Sim, e conflitos também. Tudo isso fazia parte das circunstâncias inevitáveis em que naturalmente se encontrava o maroto. Era parte da jornada do Caxias Nunes, primo dos Santos, experienciar turbulências na vida. Ele era o que era e ponto final. Sempre irredutível quanto aos seus pontos de vista truncados. Desde cedo, e a partir do que os pais lhe deixou em herança, e até mesmo economizando no cafezinho, foi multiplicando suas economias, assim foi, até se tornar um grande latifundiário, homem de posses, indiscutivelmente o mais rico da sua região. Nunca havia pegado no batente, o esperto, mas sabia mandar. Era muito rico, sim, mas ostentava a posição de homem humilde, pessoa muito simples. Não aparentava de longe a riqueza que possuía. Como disse antes, roupas cingidas, meias furadas, ele definitivamente não aparentava o que tinha, não. Não aparentava. Seria então o Caxias Nunes a encarnação do desapego aos bens materiais em pessoa? Seria? Ficando aqui a pergunta no ar. Seguindo na história dessa controvertida figura, conta-se que elementos daquela comunidade de agricultores se acostumaram a buscar Caxias para lhe recorrer em apertos financeiros. É, isso mesmo. O povo recorria a ele em apertos financeiros. A princípio, eram as pessoas da família. A princípio. Mas não ficou só entre as pessoas da família. Não só. Aos poucos, este moço foi se tornando conhecido agiota. Segundo ele, ofício que desempenhava nas horas vagas. Ele se sentia, ao realizar essa função nobre, como alguém muito especial.
alguém que prestava auxílio à sociedade, um cidadão benevolente que contribuía com o progresso da sociedade. Era assim que ele se sentia. E ele se sentia mais, quase como uma alma caridosa, um benfeitor. Digamos assim. O fato é que ele emprestava juros, sim, a juros altos, conhecido como ficou ainda mais pelo segundo ofício, agiota. Temido era por não perder um centavo aos seus devedores. Caxias não se achava avarento, como ficou também conhecido e sim justo. Emprestado a juros é emprestado a juros. Emprestado não é dado. Trato é trato e ponto final. E ai daquele que não lhe honrasse o acordo. O fato é que o moço tornou-se ainda jovem muito respeitado no meio em que vivia. E ele vivia em uma região formada, em sua maioria, por pessoas simples, por humildes lavradores e peões. Ele nasceu e viveu em uma região formada por uma maioria de pobres e até paupérrimos. Alguns remediados agricultores, outros poucos fazendeiros, como era o caso de seus pais. De pequenos comerciantes, cercado por mão de obra barata. Dos sem terra e sem teto, pessoas que viviam de lavrar em terra alheia. Este cenário, sem muita pompa e circunstância, contudo, foi o que acabou lhe favorecendo o enriquecimento. Caxias, desde o princípio, procurou colocar em prática o que não aprendeu com seu pai. Caxias aprendeu, na verdade, com seu pai, o que não fazer, em se tratando de negócios. O seu Adolfo era tido pelo filho como homem bom, muito bondoso por sinal, e mesmo assim o povo reclamava do seu Adolfo. Dizia as más línguas que era um tanto severo com seus subalternos, severo e aproveitador. Mas Caxias achava que não. Absolutamente achava que o pai até um pouco tolo às vezes, pois já havia presenciado mesmo perdoando dívida de alguns lavradores, parentes distantes, exigindo muito pouco dos empregados. Para esse moço, tal atitude do pai era sinal de fraqueza. Fraqueza essa que ele gabava para si mesmo não ter dado do seu velho. Caxias se aproveitava da mão de obra barata e abundante. Com o tempo, ia fazendo seus empregados de reféns por dívidas, dado pequenos empréstimos que ia aos poucos lhes concedendo, com altos juros. Em suma, o que ele lhes pagavam pelos serviços prestados não os garantiam sustento básico. Assim foi, assim era, e Caxias tinha o povo nas mãos e se sentia bem, muito bem. Até o nosso personagem de fato se sentia muito amado pelo povo da região, que o tratava com total deferência e receio. Caxias juntou muitos bens em vida, deixando ao partir dessa para melhor uma herança incalculável. No tempo em que esteve doente, Caxias nunca parou de zelar pelos seus negócios. Mesmo quando curvado pelas enfermidades que teimavam lhe derrubar, mesmo nessas horas difíceis, era ele mesmo quem fazia suas cobranças, e sem se esquecer de um só devedor. Mesmo aquele devedorzinho, sabe? De ninharia. Aquele que lhe devia tostões. Não, nem este ele perdoava. Assistiu muitos tombarem ao arreio dos juros que cobrava,
pessoas ficarem na miséria, bancarrota. Ele, todavia, não se sentia mal. Não acreditava ter nada com isso. Afinal, eram as pessoas que vinham lhe procurar em aperto. Ele apenas expunha as suas condições. Não obrigava ninguém a lhe tomar dinheiro a juros. Na verdade, ele se sentia como um benfeitor. Benfeitor, era assim que se sentia. Isto na sua cabeça. Afinal, emprestava dinheiros a juros. E a quem? Se não para aqueles pobres coitados de sua terra, muitos não teriam jamais crédito em banco. Com ele, sim. Ele empenhava qualquer coisa da pessoa, para que ninguém saísse de sua presença de mãos vazias. Era um credor astuto de fato. Empenhava tudo, principalmente a mão de obra barata do devedor. Era como Caxias dizia: negócios são negócios, trato é trato, e pronto. Assim foi por longos anos e décadas. Certa feita, sem desconfiar que sua partida para a pátria espiritual estava próxima, por dias contados apenas, vindo ele dos médicos para casa, jornada que cumpria regiamente todos os meses desde que adoeceu. Neste dia em particular, mesmo se encontrando muito abatido, resolveu de repente dar meia volta no carro que o levava. Isso quase chegando na sua casa. Pediu ao motorista para retornar. Ele aproveitava todos os momentos para colocar em dia suas cobranças. Neste dia mesmo, ao longo do trajeto, já havia visitado alguns dos seus devedores, mas não tinha sido o suficiente. De repente, resolveu voltar dali quase 2 quilômetros. E para quê? Para executar mais uma de suas cobranças. Lembrou, era verdade, que ao longo da estrada havia se esquecido de um deles. Parou em frente à casa pobre, ocupada por pessoas simples, adoentadas e desnutridas. Foi cobrar e, como não tinham mais como lhe pagar juros. Juros estes, que é bom ressaltar, já havia coberto a dívida faz tempo. Caxias pensou, aborrecido, pensou como seu José, trabalhador braçal em suas lavouras, e que lhe devia ainda capital emprestado, poderia lhe continuar pagando juros. Raciocinou de como não ficar naquele prejuízo. Enquanto pensava, ele reclamava com o pobre senhor, já bem acabadinho de tanto capinar nas suas lavouras. E este passou a argumentar, tentando lhe mostrar que pela justa conta lhe havia pago muitas vezes a tal dívida. Isto mais enfureceu Caxias. De repente, olhando ao redor, viu que o senhor José Costa de Jesus ainda tinha no quintal algumas poucas galinhas botadeiras. Resolveu confiscar e confiscou até o galo velho do terreiro, além de exigir a desocupação imediata do imóvel, do velho casebre onde morava, que também era de sua propriedade. Caxias despejou o senhor José e sua família, que saiu de cabeça baixa como velhacos. Catou as galinhas e o galo como se tivesse ido à forra sobre aquele que ele queria tirar vantagem e seguiu dali, encurtando seus dias, abreviando o seu tempo. Dali em diante, foi piorando Caxias. E piorando, desgostoso ficava ao
ao ver que o seu muito dinheiro não lhe podia ofertar saúde. Não se demorou mais entre os viventes. Dias depois, foi visitado pela morte, credora infalível, que também não perdoa. O fato é que Caxias vinha rezando muito pela sua cura e tinha certeza de que ficaria curado. Dizia ele a Deus com toda humildade de coração que ainda tinha muito por viver, pois muito ainda tinha por fazer, e pelo povo pobre de sua região que tanto contava com ele para os empréstimos. Dizia a Deus: o que será desse povo? Eles não têm crédito em lugar nenhum, nunca pisaram no batente de um banco. O banco deles sou eu, o socorro deles sou eu. E assim falava Caxias a Deus. Deus ouviu Caxias? Sim, Deus ouve todos nós. Mas insondáveis são os pensamentos do Pai ao nosso respeito. No caso de Caxias, o pai exigiu dele retornar imediatamente. Havia chegado a sua hora e Caxias se foi, deixando para trás e não podendo levar consigo uma grande fortuna, a qual, é bom lembrar, até no último suspiro, tratou de engordar com meia dúzia de galinhas botadoras e um galo velho. Logo depois, sua família, sem ele, demorou alguns instantes para entender o fato. Eles eram tão acostumados à cantilena de economizar e economizar tudo, desse refrão cantado e decantado pelo chefe da casa em seus ouvidos, em suas cabeças, que demorou algum tempo o despertar de todos os componentes daquela família enlutada. É que eles economizavam pensamentos também. Cientes e lúcidos do acontecido, lhes restava mesmo acordar para a vida e pensar. Sem economizar mais nos pensamentos, pensaram em como usufruir de todos os bens que sabiam possuir. Nunca foram esposa e filhos a um passeio sequer com Caxias. Essa era a maior queixa. Roupas elegantes e casa decorada não cabiam na avarenta e persistente economia sem fim e sem limite que eles impunham àquele mesquinho chefe de família. Seu Caxias Nunes era um homem de futuro. Era o que ele mesmo pensava de si. Guardar sem esbanjar para no futuro. Para lá. No futuro está sempre mais rico do que no presente. E de lá, do futuro, continuar economizando. Este era o seu lema. E o homem juntador de tesouro morreu. Mal repousou o corpo na lápide fria do túmulo. O que se viu daquela família foram os herdeiros brigando entre si pela herança. E sem demora trataram todos de usufruir com gosto. Cerimônias à parte, os herdeiros e agregados dos herdeiros queriam mesmo era fazer bom uso de toda aquela fortuna, usufruindo ao máximo. Como lhes fosse conveniente gastar, queimar, torrar, todos tinham lá no fundo do coração planos secretos e projetos em mente do que fazer com as economias de uma vida, da vida de Caxias. Isso quando ele morresse, claro. E ele morreu. E já estava tudo pensado. Afinal, o que lhes impediam realizar seus sonhos de consumo agora? Caxias, Deus que o tenha, já não podia mais opinar nem detê-los. Mudando em parte de assunto, sabe aquele senhor José de Jesus e sua família?
mulher e 6 filhas, despejados pelo finado pouco antes de morrer? Estes coitados passaram maus bocados, dias e dias vagando de porta em porta nas fazendas da região, pedindo por trabalho e rancharia. Preocupado, seu José estava em achar uma meiágua para abrigar sua família. Amparado pela providência divina, em um dia especial, de muito ter andado e batido com a cabeça aqui e acolá, encontrou ele, afinal, trabalho digno e ótima moradia. E não só para si o trabalho, como para suas filhas e esposa. Acho que aqui fica bom. Desta vez, em uma fazenda de pessoas bondosas de fato e bem distante do município onde tinha passado a vida toda, trabalhando e trabalhando de sol a sol, sem nada possuir. A vida lhe sorriu. Enfim, o senhor José e sua família tiraram a sorte grande. Trabalho próspero e bons patrões. Foi o que encontrou pela vida o senhor José. Dali em diante, não demorou 6 meses e a filha terceira, Luzia, apareceu grávida. De um peão lá das redondezas mesmo. Sujeito humilde, só tinha a noite e o dia também, mas era trabalhador. Acostumado a capinar e plantar desde menino. Sua filha, nem a criança que carregava, haveria de passar fome, concluiu pensando o senhor José. Isso enquanto ele mesmo abençoava o futuro netinho que estava por vir. Deus dá, Deus cria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A filha e o neto amparados, essa era a esperança de seu José, só de não passar fome com sua família. Seu José já estava feliz, e ainda mais agora com a notícia de ser avô. O vento soprou. Como nos foi dito, o vento sopra aqui e acolá, e não se sabe onde vai parar. O fato era que Caxias não iria se demorar na pátria do espírito. Tinha muito a vencer de si mesmo. E logo seria reenviado de volta à terra. Nasceria no seio humilde, desta vez de uma família de espíritos bondosos, sem recurso todavia, em uma fazenda onde seu avô, um tal José Costa de Jesus, homem simples, do campo, muito pobre, estava ranchado com a família. Inclusive com ele estava aquela filha, a que seria sua mãe, uma de nome Luzia. Esta era toda a notícia que nos foi enviada sobre Caxias. Isto desde que se foi. Voltando a seu José, ele estava contente. Iria ser avô. Isso era um presente de Deus. E tomara que fosse menino. Pensava. Afinal, ele estava cheio de mulheres em casa. Um menino seria bom, seu companheiro para roçar por aí. Seu José já fazia planos de ensinar o neto a capinar, de como capinar chão duro, de como plantar a boa semente. Caxias Nunes nasceu em rancho humilde de parto normal, aparentemente saudável, menino até graúdo. Recebeu o nome do avô materno, José. Todos comemoraram. O nascimento é sempre uma renovação da vida. Seu José, avô, se sentia mesmo renovado com o nascimento daquela criança. Sem saber porquê, sentia que muito tinha para ensinar aquela criancinha. Neste domingo, foi até a feira
e voltou com um pintinho e deu de presente a seu netinho. E seu José falou à criança: olha, José, eu estava fazendo uma criação de galinhas para você. Eu estava. Sonhava que um dia, quando meu neto viesse ao mundo, já tivesse um pé de meia. Mas a criação, o vô teve que dar ao credor de uma dívida impagável. Uma dívida já paga. Mas o vô deu azar. Azar de um dia contrair dívida com um homem avarento. Olha, netinho, dizia seu José, um avarento é gente gananciosa. É uma pessoa que a barriga nunca enche. Nunca enche e tem os olhos maiores do que a barriga oca. Gente assim, quando encosta em um pau verde, ali fica até o pau murchar e morrer. Quando atravessa a vida de um cidadão qualquer, é para levar este à miséria. Um avarento miserável é alma penada, mesmo viva. Que Deus te livre, netinho, disse seu José, fazendo o sinal da cruz sobre aquela criança. Que Deus te livre, e benzeu o neto rezando. Deus dá, Deus cuida, Deus endireita, Deus desentorta, Deus corrige, Deus apruma, Deus ampara, Deus sara, Deus dá, Deus cuida. Seu José benzeu o neto, rogando a Deus o netinho nunca topar com um avarento na vida. Certo pela fé de que Deus iria livrar José Neto da ganância e mesquinharia, desses males terríveis que consomem almas em vida. Almas que por estes males, tantos pelo mundo perdidas. Agradeceu ao Pai Santo, dizendo ele: amém, amém, e assim seja. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Muita paz a todos, irmãos Vozes. Fragmento do texto História da Vida Real, Caxias Gomes.